Oi, eu sou o Felipe, filho amado de Deus, crescendo, como é que é? Crescendo, não, vencendo. É que eu sou da época do CR, no CR não tinha isso, entendeu? Então deixa eu fazer de novo. Oi, eu sou o Felipe, filho amado de Deus, vencendo a orfandade. Rejeição. Vocês estão falando da minha vida aí já tudo. Em luta e vitória contra a crítica, contra a procrastinação, contra a gula, a gente está lutando ainda. Eu sou o Felipe. Oi, gente, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui. Estava ouvindo o testemunho da Janaína e eu tenho a alegria de ser amigo próximo dessa família e ela falando e eu pude acompanhar um pouquinho desse processo. Que alegria realmente ouvir um testemunho desse, saber o que Deus faz, o que Ele é capaz de fazer com corações dispostos a crescer, com corações dispostos a querer mais, a querer restauração, a querer um novo tempo. E é muito bom chegar num lugar onde a gente pode abrir o coração, se sentir seguro, caminhar. E eu estou muito feliz por ter você aqui, por ter você essa noite aqui, realmente nesse processo. E eu queria compartilhar um pouquinho, a gente está no 8ª semana, né? Quase um terço do processo, né? Então, parabéns você que está na 8ª semana, você que já caminhou 2 meses no 30 semanas, parabéns, salva de palmas para vocês. Eu vi que o Joaquim estava vindo no carro, ele perguntou para mim, pai, por que é 30 semanas? Eu falei que é o processo, é 30 semanas. Ele, 30 semanas é muito? Eu falei, Joaquim, depende do ponto de vista, mas para quem quer uma restauração, 30 semanas não é nada. Para quem busca um novo tempo, talvez uma luta de uma vida toda, 30 semanas vai passar rápido para que você possa colher. Você está plantando aqui na sua vida e você vai colher o restante dela. O pessoal da projeção está com o passador aí? Puder trazer o passador de slide? Não está? Está sem passador? O passador está sentado lá no fundo. Então, beleza. Então, vai passando aí. Se eu for falando e eu meio que pular, e você vai me ajudando, tá bom? Eu quero orar antes da gente começar aqui. Jesus, eu te agradeço por cada um que está aqui essa noite. Eu te agradeço pelo coração de cada um. E eu creio que nós estamos aqui nessa caminhada juntos para se parecer cada vez mais contigo, Senhor. A Tua palavra diz para a gente ser imitadores, Paulo escreve para a gente ser imitadores dele, assim como ele é de Cristo, e que a gente possa ter o nosso coração, nossas atitudes, nossos pensamentos cada vez mais próximos ao do Senhor. Se manifesta nessa noite, que seja um tempo na Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Então a gente está falando sobre confiar, e eu queria que você repetisse comigo essa frase, eu preciso confiar. Você pode repetir? 1, 2, 3... Eu preciso confiar. Pode ser um pouquinho mais forte? 1, 2, 3. Eu preciso confiar. Isso aí, eu preciso confiar. Provérbios 3, 5 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A coisa mais fácil que a gente consegue fazer é se apoiar no nosso próprio entendimento. É na maneira que a gente acha certo, na maneira com que você vê o mundo, na maneira com que você foi criado, então daquela maneira você toma as suas decisões. Mas a palavra de Deus está falando assim: confie no Senhor, confie no Senhor. Todo o processo aqui tem a ver com uma confiança no Senhor. Você vai ter pessoas aqui que vão te ajudar a caminhar, você tem pessoas aqui que estão te dando um caminho, tem um programa que já está escrito ali, que pessoas já passaram por aquilo, mas nada disso funciona se a nossa confiança não estiver no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. E muitas vezes a gente confia por partes, a gente confia setores da nossa vida, a gente confia algumas áreas, aí a gente tem Jesus agora no nosso coração, alguns talvez tomaram a decisão há pouco tempo, outros já têm uma caminhada com Deus, e aí você coloca a sua confiança de algumas áreas da sua vida no Senhor, mas Ele está falando aqui, confie de todo o coração.
Está falando por completo, nas áreas que estão boas, mas também nas áreas que precisam de restauração, nas áreas que precisam de mudança, nas áreas que precisam de cura. Confie no Senhor de todo o coração. E aí, a tua apostila fala assim, aprendendo a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a se inclinar nessa confiança em Deus. Tem uma frase aqui que eu gosto, que você não consegue confiar em quem você não conhece. Você consegue confiar em quem você não conhece? Possivelmente não. Possivelmente, se você talvez é um comerciante, chega alguém e fala assim para você, olha, eu vou levar isso aqui embora e depois eu te pago, confia. Se for alguém que você conhece, você consegue confiar, sim ou não? Sim. Tem até um não aí, tem gente que não confia nem em quem conhece. Mas, se é alguém que você nunca viu na vida, que você não conhece, que você não sabe a história, você não consegue confiar. Por isso você precisa aprender a confiar. E para você aprender a confiar, você precisa buscar intimidade com Deus. Você precisa conhecer Deus. Quando você ouve esses testemunhos aqui, quando você ouve, isso aqui é a ministração da palavra de Deus na vida das pessoas, aquilo que Deus fez. Quando você ouve esses testemunhos, você está conhecendo o Deus verdadeiro, aquele que fez no passado, mas aquele que faz no presente, amém? É isso. Então, para a gente confiar, a gente precisa conhecer. E aí Marcos 9, 23 fala assim, se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Jesus fala que Ele veio para os doentes, Ele veio para aqueles que precisavam. E eu preciso, e cada um de nós precisa dessa ação de Deus na nossa vida. Agora, uma comparação que é inevitável de a gente fazer, é que quando a gente olha para a figura de Deus, para a paternidade de Deus, e essa é uma frase, essa é uma palavra que você vai ouvir muito aqui no 30 Semanas, já deve ter ouvido falar sobre paternidade, orfandade. Quando você ouve sobre paternidade, você acaba fazendo uma comparação com o seu pai terreno. Quando você pensa num Deus Pai, que o Deus, nosso Deus verdadeiro, é um Deus Pai, qual que é a figura que você lembra aqui na terra? É o seu pai terreno. E muitas vezes, talvez a grande maioria aqui, tem lembranças, algumas boas, mas alguns traumas que carregam dessa paternidade. Talvez, quando você pensa no seu pai, quando você pensa no modo de criação, quando você pensa na entrega de amor, quando você pensa talvez até que ele tentou te dar o bom e do melhor, mas para dar o bom e do melhor, ele teve que abrir mão do tempo com você. Você começa a relacionar essa paternidade do céu com a paternidade da terra. E isso, de alguma forma ou de outra, de um nível ou de outro, pode criar um afastamento do Pai Celestial. Porque a gente olha para as coisas boas, a gente entende o amor, a demonstração de amor, e a gente também encontra isso em Deus. Mas muitas vezes a gente olha para as coisas ruins, aquilo que nos feriram, aquilo que nos feriu, que nos criou traumas, e aí você também transfere aquilo para Deus. E se cria um sentimento chamado orfandade. Orfandade não tem a ver com ter a presença do pai ou não. A gente vê muitas pessoas que são órfãos de pais vivos. Tem a presença, tem até o convívio, o relacionamento, mas não existe realmente aquela unidade, aquele amor, aquela troca de cuidado que a paternidade precisa ser exercida. E quando você pensa aqui no 30 Semanas, a orfandade ela é uma raiz. Você e eu, muitas vezes a gente chega aqui com frutos, e o que a gente vê da árvore é os galhos, é as folhas, é os frutos. E isso são consequência daquilo que tem na raiz. Eu tenho 3 filhos em casa. E a gente aprendeu que quando tem febre, a febre não é o ponto final. A febre não é a doença. A febre só é alguma consequência de algo que não está bom. E aí tem inúmeras doenças que dá febre. E aí a gente como pai vai pensar, será que é a garganta? Vai dar uma olhada na garganta. Será que é alguma coisa que comeu e não fez mal? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí você começa a observar. Mas isso tudo são sintomas. Repita comigo, sintomas. Sintomas. E é a mesma coisa na nossa árvorezinha aqui. Talvez você chegou aqui com uma ira que você não sabe de onde que vem essa ira. Com um coração amargurado que você não quer ter relacionamento com os outros. E é difícil de estar aqui.
Porque aqui tem que expor a vida em alguns momentos. E você está dentro daquela sua bolha. Ou uma amargura, ou uma ansiedade. Isso são resultados daquilo que foi plantado no seu coração. E, na sua grande maioria, tem a ver com orfandade. Essa é a raiz de quase todos os males. Quando você vai para a palavra de Deus, o primeiro órfão por escolha é o inimigo. Está ali na sua apostila, tem até isso falando. Ele foi o primeiro órfão, está ali na página, não sei se é as mesmas páginas, né? Mas talvez seja 98 na sua. Não sei, na segunda página aí. 92. Ou 96. Então, o meu está tudo errado aqui. Então está na tua apostila. Enfim. Satanás, ele escolheu ser órfão. Ele olha para a paternidade, ele olha para o Criador e ele não aceita essa paternidade. E aí todos os frutos podres que colhemos hoje vêm de uma orfandade. E talvez você viveu traumas na sua vida, no decorrer da sua vida, que estão relacionadas a como você está ligado com uma paternidade. E você não consegue resolver isso, porque isso está te alimentando. É através dessa raiz, pode voltar no anterior, por favor? É através dessa raiz que alimenta e te sustenta como se você fosse uma árvore. E aí os seus frutos, de alguma forma, você pode até tentar maquiar um fruto lá, deixar mais bonitinho, mas na essência ele está contaminado, porque ele está sendo alimentado de amargura, de rejeição. O que Deus quer que cada um de nós entendamos e comece a mudar e aplicar na nossa vida? Que a gente pegue essa raiz dessa árvore, pode passar para mim agora, e a gente altere a orfandade, pode passar, por favor, pela paternidade. E até fica estranho, mas eu queria que você imaginasse essa árvore não com as raízes para baixo, mas as raízes para cima. Imaginando ela sendo alimentada dos céus. Isso é um processo, gente. Não é numa noite aqui que você sentou e você está ouvindo uma palestra, você está ouvindo aqui uma ministração, que a partir de hoje você vai sair daqui restaurado, você vai sair daqui recebendo a paternidade e vivendo a paternidade. Isso vai ser processos do dia a dia. Obrigado, Cláudio. Mas eu quero que você guarde em relação à confiança, é que Deus quer que você crie raízes no céu. Nós somos enraizados muitas vezes na nossa família, naquilo que a gente recebeu, naquilo que a gente tem como verdade, naquilo que a gente tem como experiência. Todos nós somos frutos da nossa experiência. Se você foi criado aqui na cidade de Cascavel, você possivelmente vê a vida de uma maneira, mas se você foi criado no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no norte do país, você vê a vida de outra maneira, você vê os relacionamentos de outra maneira. Se você recebeu um afeto e um carinho, você consegue talvez entregar aquilo de uma maneira, mas se você não recebeu, talvez você também não consegue entregar. Ou você se entrega para tentar receber de alguma forma, já porque você não recebeu quando era criança. E aí você está vivendo baseado nas raízes daquilo que você acredita. Deus está falando para você, nessa noite, nesse processo, nesse caminho, que você precisa tirar suas raízes daquilo que você viveu, daquilo que você tem muitas vezes como certo, ou até mesmo você sabe que é errado, e enraizar no céu, enraizar na paternidade de Deus, porque as pessoas vão ser falhas. Quem é pai aqui vai ser falho com o filho. Quem é filho vai ser falho com o pai. Mas Deus não é falho. Deus não falha. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele cuida da sua vida. Quando a gente olha muitas vezes para a nossa vida, e o testemunho da Janaína é muito legal, porque, muito legal não, né? O processo dela, né? Cada um tem seu processo, mas é muito esclarecedor. Porque quando a gente olha, muitas vezes a gente acha que a gente está tudo ok, que a nossa vida está tudo... E a gente está vivendo. Mas quando a gente coloca em cima de uma mesa e começa a escrever, a gente começa a expor coisas que estavam escondidas e que muitas vezes doem para expor.
muitas vezes traz a vergonha, traz a exposição, mas aquilo que não é exposto não é sarado, não é curado. Aquilo que não pode ser tratado, não tem como realmente ser curado. Então a gente está aqui para realmente expor uma dor, expor uma orfandade, expor um caminho que possivelmente muitos de nós vivemos. Isso passa por uma confiança em Deus. Você só consegue se expor se você confiar em Deus. Você só consegue se expor se você realmente entender que o processo vem de Deus. Eu volto a falar, o programa aqui ele é uma bênção, mas quem transforma não é a Sinariolão. Quem transforma é Jesus Cristo, amém? Por isso a gente precisa confiar. Pode passar para mim, por favor? Tem um versículo aí, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você vai passar por esse tempo aqui ressignificando algumas coisas na sua vida. Você vai entender que você viveu algumas coisas, você passou por situações, você carrega no seu coração, na sua mente, situações que você vai precisar ressignificar. Pode voltar para mim, que eu vou ler de novo o versículo. Porque Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. O processo que muitas vezes é exposto aqui através de um testemunho, já é para a glória de Deus, porque pessoas se identificam e entendem que elas também podem ser curadas. Deus age em todas as coisas. Deus quer pegar aquilo que está escondido, aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca, quer tratar, quer expor, quer tratar, para que no final o nome dele seja glorificado e mais pessoas possam passar por um processo de tratamento. Deus age em todas as coisas. Pode passar para mim o versículo próximo? 1 João 3,1 fala: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Gente, a frase, quando você se apresenta, eu sou Felipe, sou filho amado, não é à toa isso. Não é à toa você falar, eu sou filho amado. Isso aqui tem que ser uma verdade no seu coração. Porque o mundo quer saber da sua performance. Possivelmente, quando você se apresenta para alguém, você fala, eu sou Elvis e eu faço tal coisa. Você já coloca a sua profissão. Já coloca a sua profissão na sua apresentação. Porque muitas vezes a gente quer entregar a nossa performance. A gente quer entregar o que a gente sabe fazer de melhor. A gente se identifica por aquilo que a gente faz, ou por aquilo que a gente tem. Quando a gente fala sobre confiança, sobre paternidade, a gente é filho por escolha de Deus. A gente é amado, Ele sempre nos amou já, antes da gente os amar. E aí você precisa ter isso no seu coração. Filho amado. Fôssemos chamados de filho, o que de fato somos. Essa é uma identidade que você precisa ter. Eu não sei, eu lembro que tinha na época do CR no final, na formatura, tinha uma identidade de filho amado. Ainda tem no 30 semanas? Você ganha um anel. Ai, meu Deus do céu, eu falei. Ai, Jesus. Mas você só vai ver daqui 22 semanas. Então... Ai, por isso que Deus me ama por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu falo. Mas eu lembro que a gente ganhava uma identidadezinha assim, que era uma nova identidade, uma identidade de filho amado. Porque isso precisa estar no nosso coração. Se a gente fizer ou não fizer, Ele nos ama. Ele quer nos moldar. Ele quer que a gente sejamos pessoas melhores, mas Ele nos ama por quem somos. Porque dentro do nosso coração existe o DNA dele. Pode estar ferido, pode estar escondidinho, pode estar no meio de um monte de mágoa, trauma, um emocional todo abalado, mas dentro da sua identidade, dentro do seu coração, existe o DNA do Criador. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você está procurando ajuda aqui. Porque você sabe que dentro do seu coração tem o DNA do Criador. E você precisa confiar nisso. Você precisa confiar nele. Pode passar para mim? Você tem dificuldade de confiar em Deus? Responde aí na sua apostila. Você tem dificuldade
de confiar em Deus? Sim ou não? Não precisa falar para mim, você só responde aí. Confiar. Você sabe se você tem dificuldade ou não, se você está tomando as rédeas da sua vida. Se você está fazendo as coisas da sua maneira ou da maneira de Deus. Marcar um X é fácil. Agora eu queria que você pensasse no seu dia a dia. Saiu alguma coisa fora de controle. Você entrega no controle de Deus ou você resolve do seu jeito? Devemos dar alguns passos em relação à nossa confiança em Deus. Quando a gente fala de confiança em Deus, a gente está falando de uma fé e esperança. A gente está falando de um novo. A gente está falando de um novo. Tem muita gente que tem medo do novo. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu realmente caminhar para esse novo. Muitas vezes o passado não deu certo, mas a gente continua vivendo no passado. Sabe uma coisa que acontece muito, a gente vê na nossa caminhada, e eu, pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus me tirou desse caminho. A gente olha para uma atitude de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma avó, e fala, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Você taxa aquilo como horrível, detestável. E aí chega numa fase da vida que você está fazendo a mesma coisa. A gente vê isso nos vícios. Alcoolismo, por exemplo. Sofre quando criança com alcoolismo, alguém na família. Isso aqui, vou me afastar disso. Num primeiro momento onde você está fora do centro, você cai para um vício daquele. O passado muitas vezes não deu certo, mas a fé e a esperança nos dá um novo tempo, um novo momento. Deus está te dando um novo tempo. Pode estar tudo meio bagunçado a sua vida. Ou pode estar organizadinho, ou pode estar só faltando alinhar um pouquinho. Deus está te dando esse novo tempo. Um monte de jovem aqui, nesse auditório. O mais velho deve ser o Lão, que tem 50. Estava te dando uma moral, Lão. O Miorança deve estar com 38, né? Todo mundo tem um tempo ainda para ajustar. O dia que você precisa começar é o hoje. É isso. O passado, várias coisas nos trouxeram até aqui. Para onde que a gente vai daqui, tem a ver com as decisões de agora. E por isso que eu louvo a Deus por você estar aqui. Você está pensando no seu futuro. Você está tentando resolver o passado, mas você está pensando no seu futuro. E Deus tem um futuro brilhante para aqueles que o amam, obedecem e o seguem. Tem um preço do processo. Mas sempre vale a pena pagar o preço do processo. Tenha certeza disso. Então vamos lá. Devemos dar alguns passos importantes em relação à nossa confiança em Deus. Como? Primeiro, confie no amor de Deus por você. 1 João 4,16 fala: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Quem pode repetir todo mundo comigo? 1, 2, 3. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus te ama e te amou desde o princípio. Ele entrega o melhor que Ele tem. Jesus não morre numa cruz porque ia ser uma história emocionante, ia marcar, ia dar um filme legal, ia dar um seriado legal. Não. A cruz é o preço do amor. A cruz é o preço do amor por cada um de nós. E talvez a gente não consiga entender, mensurar. Todos vocês alguma vez na vida foram pelo menos apaixonados por alguém. Eu espero que os que estão casados aí sejam apaixonados e tenham também o amor por a pessoa ao seu lado. Quando você está nessa situação, você faz qualquer coisa pelo outro. Foi o que Deus fez por cada um de nós. E a gente precisa confiar nesse amor. O versículo mais clássico da Bíblia, João 3,16, está aqui atrás. É o resumo da Bíblia e ele fala sobre amor. Um amor que entrega, um amor que não poupa,
um amor que dá o melhor. Às vezes a gente pega no macro, assim, Jesus morreu pela humanidade. Eu queria que você pegasse para você, Jesus morreu por mim. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, Jesus morreu por você? Na nossa régua, a gente não merecia. Na nossa régua, a gente não merecia. Mas Ele morreu por nós. Esse amor precisa entrar. Por isso que não há transformação verdadeira, eu acho que vocês passaram por esse passo, se você não entregar. Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconhecer esse amor. E talvez você está chegando tudo meio nos cacos através desse amor. E esse amor vai te refazendo, vai te restaurando. Mas você precisa confiar nele. Se eu pegar um dos meus meninos aqui, colocar em cima do palco, eles gostam de subir no palco e ficar pulando. Mas eles só pulam se eu estiver aqui na frente. Porque eles sabem que eu não vou deixar eles caírem. Eles confiam. Pessoas te fizeram cair, pessoas te derrubaram, pessoas te passaram a perna. Talvez você se derrubou, você se boicotou. Mas eu quero te falar, Deus não quer te derrubar. Ele quer te levantar. Por isso você precisa confiar no amor dele. Ele te olha lá no chão e ele quer te levantar. Você decide aceitar o amor de Deus. Isso tem a ver com aceitar. Eu poderia chegar para a Nai quando a gente casou e falar para ela, te amo muito, eu quero passar o resto da minha vida contigo, quero ter 3 filhos com você. E ela podia simplesmente olhar para mim e falar, não quero. A gente que decide aceitar o amor. Você que decide aceitar o amor de Deus. O mundo muitas vezes não tem aceitado o amor de Deus. Eu peguei um Uber para ir para casa hoje. E eu tinha uma época que eu evangelizava todos os Uber. Todos que eu entrava, eu falava de Jesus para eles. Aí, às vezes eu entro e pego meu celular e acabo não falando muito. E aí hoje eu sentei, e fazia um tempinho que eu não evangelizava o Uber. Aí hoje eu sentei, eu estava com pressa para ir para casa, porque eu tinha que ir para casa, arrumar os meninos e tal, para voltar. Aí eu entrei no carro, ele estava ouvindo uma banda, Racionais MC, um rap assim, ó, tocando um rap. Aí estava alto assim, sabe? Tipo, quando ele está nem aí, tipo, eu estou no meu carro, você está pegando carona comigo, você está pagando, mas não dá nada. Tipo, eu entrei e estava um som, muita treta, os manos, sei lá, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Aí eu falei, tá bom, Deus, você colocou eu aqui. Aí eu olhei para ele e falei assim, você curte Racionais? Aí ele já achou estranho assim, que o cara da igreja, que eu estava com a camiseta da igreja, conhece Racionais? Ele olhou para mim, você conhece Racionais? Tipo, aí a gente começou a conversar e tal, eu falei, não, quando eu era jovem eu já ouvi uma música e tal. E aí, o que você curte hoje? Ele perguntou para mim. Daí eu falei, cara, eu sou pastor, então eu ouço muita música gospel. Ele, gospel? Eu falei, não, mas tem uns trap. Eu falei a palavra trap. Ele, nossa, você sabe que é trap? Que é um estilo de música, tá, gente? Para quem não sabe. É tipo um rap, assim. Um tipo que eu acabei de fazer antes aqui. E aí a gente começou a conversar e tal. E eu falei que era pastor, ele falou que não estava mais indo na igreja, mas ele foi. E ele falou, deixa eu te contar um testemunho. Ele falou para mim, não eu. Ele falou para mim. Tá vendo essa? Ele tinha uma tatuagem no rosto, gente. Tá vendo essa tatuagem aqui? Era uma rosa, alguma coisa assim. E aí ele falou para mim que ele estava numa depressão quando ele tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. E ele estava querendo se suicidar, ele estava querendo acabar com a vida dele. E num dia ele decidiu que ele ia procurar uma igreja. E ele foi num evento da igreja católica, de jovens da igreja católica. E nesse evento teve a crucificação de Jesus. Num evento lá. Eu fiquei imaginando o evento.
E ele falou que nesse evento, na hora da crucificação, Jesus morreu, foi crucificado, aí ressuscitou. E daí no final, Jesus pegou e saiu andando com três rosas. É tipo Jesus Roberto Carlos, assim. Saiu com três rosas. E ele foi entregando para pessoas. E ele falou que ele estava lá no fundo. Ele contando para mim, eu indo para casa, ele contando essa história. Ele falou que ele estava lá no fundo, e esse Jesus entregou para um, entregou para outro, e ele foi lá no fundo, entregou para ele, colocou a mão assim no rosto dele, e falou: eu sei pelo aquilo que você está passando, e eu estou contigo. Eu quase aceitei Jesus naquele E aí, e eu falei: cara, e o que você está fazendo fora dos caminhos de Deus? Porque ele falou que não estava mais. Não, ele falou: eu rezo todo dia, em casa, eu quando passo na frente da igreja, faço sinal da cruz. Eu falei: cara, Deus tem esse teu testemunho quer impactar vidas, cara. Esse teu testemunho quer impactar vidas. E no final eu falei: quero orar por você. E convidei ele para vir aqui. Mas mesmo Deus fazendo grandes coisas, tem gente que não aceita o amor. Não aceita o amor. Esse rapaz, eu não me recordo agora o nome dele. Esse rapaz Jesus foi lá com ele. E aí aquilo foi tão forte na vida dele, gente, que ele falou que ele pegou aquela rosa, ele colocou dentro da Bíblia. E, não sei se já viram, acho que as vó faziam isso. Uma flor dentro da Bíblia, e aí ele pegou aquela rosa que secou dentro da Bíblia, e ele tatuou no rosto dele. Está entendendo o tamanho do impacto, do amor? Mas ele não quis continuar. Jesus pode fazer tanta coisa pela gente, mas é a gente que escolhe se a gente vai querer esse amor ou não. É a gente que escolhe se a gente vai querer confiar nesse amor ou não. E nossa, de todo o meu coração, eu falei: cara, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você, com esse teu testemunho. Deus tem algo para você, cara. E eu espero pegar de novo esse Uber aí, conversar com ele mais vezes, mas que Deus toque o coração dele. A gente precisa decidir. A pergunta ali: você decide aceitar o amor de Deus? É uma decisão, você decide ou não, é você que vai decidir. O amor está disponível, ele pode curar, ele pode fazer um monte de coisa na sua vida, ele pode te tirar do lamaçal. E a hora que você estiver bem, você pode simplesmente falar: não quero mais. E se isso não for tratado, não for resolvido, vai voltar. Confie que Jesus luta por você. Confie que Jesus luta por você. Jesus, ele fala que no mundo nós teremos provações, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, a gente pode vencer. Confie que ele está nessa batalha junto contigo. Salmo 23 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tem momentos na nossa vida que a gente está passando pelo vale da sombra da morte. E a gente precisa confiar, porque passa. Confie que Jesus luta por você. Pode passar para mim? Essa frase é incrível. Quem tem Jesus, pode passar, acho que está lá no slide. Cremos que quem tem Jesus tem tudo. Se você tem Jesus no seu coração, você tem tudo o que você precisa. Agora, o que você vai fazer com tudo que você tem ali, é uma decisão sua também. Pode passar, por favor. Romanos 8,34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, ele passou pela morte, ele viveu. Qual que é o maior medo? Ele ressuscitou. Qual que é o maior medo do ser humano? A morte. Todo medo leva à morte. Eu tenho medo de altura. Morte. Tenho medo do ladrão, porque mata. Tenho medo de ficar sozinho, porque se ficar sozinho, vou morrer se eu ficar sozinho. Jesus morre e ele ressuscita. Ele tem o poder. A luta que você está lutando, Jesus já venceu. Ele já venceu.
Ele sabe o caminho, Ele sabe como. Rejeição, medo, exposição, traição, última ceia, o tal do Judas junto. Jesus já venceu. Pode passar, por favor? Confie que com a ajuda de Deus, você pode mudar. Confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Eu acho que uma das frases que Deus gosta é quando alguém olha para uma pessoa e fala, esse aí não tem mais jeito. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas um monte de gente aqui não tinha mais jeito. Um monte não tinha mais jeito. E tu está aí, ó. Está aí, ajudando, caminhando, consertando aos pouquinhos. A gente quer tudo de uma vez. Mas confie que com a ajuda de Deus, você pode mudar. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente começa a parar de viver o padrão do mundo, a gente começa a parar. Hoje eu lidero a galera dos jovens de 16 a 22, e eu falo, galera, vocês não têm que se comparar com o mundo. Tem uma galera que olha assim, eu sou santo, mas você se compara com o mundo. O cara que está lá bebendo, o cara que está pegando todo mundo, o cara que não está nem aí para a vida. Você tem que se comparar com Jesus. A nossa comparação tem que ser com Jesus. E aí a gente vai começar a olhar se a gente está sendo santo ou não. Então, quando a gente para de se amoldar ao padrão do mundo, a gente precisa pegar a referência, que é Jesus. E a gente começa a encontrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa o processo de transformação, você também começa um processo de servir, fazer parte da família, de se sentir dentro do seu propósito. Tem gente que ralou a vida inteira para ganhar dinheiro e depois entendeu que o propósito dele era ensinar criança no Nova Kids, e ali ele se sente realizado. Olha só, ele vai continuar ralando e fazendo o dinheiro dele lá, tudo bem, tem que sustentar, mas ele começa a encontrar o propósito. Ele começa a entender que talvez ele procurou satisfação em tantas outras coisas que ele precisava encontrar em Deus. Você tem que confiar que com a ajuda de Deus, você pode mudar. Deus está contigo. Pode passar para mim, por favor? Deus está contigo. Para de achar que você não é capaz de mudar. Eu não consigo. É a frase Gabriela lá. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Que os mais velhos sabem lá que era uma novela, né? Sei lá. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não! Nasceu assim. Nascemos corrompidos do pecado. Cresceu assim. Ponto. Jesus entrou na minha vida. Não serei mais assim. Amém? É isso. Aí às vezes demora um pouquinho para limpar, um pouquinho para restaurar, um pouquinho para estreitar de novo relacionamentos quebrados, um pouquinho para perdoar. Mas a partir de agora, você é uma nova criatura. Nunca aceite alguém falar, você foi sempre assim. Fala agora, mas agora eu não sou mais, porque eu sou uma nova criatura, amém? Eu era, eu não sou mais. Você acredita na sua mudança? Essa resposta tem que ser sim, amém? Mesmo se você não acreditar, coloca assim. Vai assim, caminha sem ver, amém? Vai profetizando sobre a sua vida. Porque Jesus acredita. Jesus acredita. E confie, para a gente já caminhar para encerrar, confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. Romanos 8:38 fala assim, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem desemprego, nem raiva, nem briga, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. No passado, você pode ter acreditado que algumas coisas te separavam de Deus.
Agora você tem que entender que você pode se aproximar de Deus. E que se isso é genuíno no seu coração, você vai encontrar um novo caminho. Você vai ter um acusador. Sempre tem um acusador. Sempre tem alguém que vai ser usado pelo inimigo e falar que você não pode, que você não consegue, que Deus não te ama ou que você não tem mais jeito. O inimigo, ele é acusador. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao redor. Mas você tem que ser esperto. Tem que entender o seu processo. Tem que entender que nada pode separar do amor de Deus. O que hoje te separa de Deus? O que hoje te separa? Acho que eu pulei uns 3 slides aí. Se você puder pôr para mim. O que hoje te separa de Deus? Eu queria que você refletisse agora nessa pergunta aí. O que hoje te separa de Deus? O que hoje te separa? Será que é você? É as suas escolhas, uma amargura, a falta de perdão, a crítica, uma orfandade? Eu vi uma frase semana passada que faz muito sentido. A gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras, em pedras soltas. Às vezes a gente pega uma coisa grande, um problema grande, e a gente resolve aquilo, mas a gente está com uma amargura com alguém no coração, uma crítica, uma inferioridade, porque você olha para o outro e se compara. E isso está te separando de Deus. Respondeu aí? Sua decisão de ter Deus como Pai, hoje, depende muito mais de você do que de Deus. Sua decisão de ter Deus como Pai, depende muito mais de você do que Deus. João 1,12, versículo-chave da Bíblia. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, porque talvez a sua descendência natural tenha sido muito ruim. Mas você está pensando agora numa paternidade espiritual. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguma de homem, mas nasceram de Deus. Você tem a oportunidade de nascer de novo em Deus. Ele é o seu Pai. E quando você entende que uma paternidade e consegue caminhar para uma paternidade bem resolvida, isso vai desenrolar muita coisa na sua vida. Queria que você baixasse sua cabeça aí, a banda vai subir. A gente vai cantar uma canção e depois a gente vai orar. A cura é um processo que ele precisa ser vivido diariamente. Não serão só 30 semanas. Vai ser o restante da sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Confiar, a gente está falando sobre confiança. A nossa confiança só é testada quando a gente não consegue mais fazer por mãos próprias, por desejo próprio, por vontade própria, por força própria. Hoje você tem a oportunidade de entregar, de confiar, de realmente abrir seu coração em algumas áreas que ainda precisam de confiança restaurada. A gente vai cantar uma canção aqui, depois eu quero orar para a gente encerrar.